será que neste mundo, neste contexto, nós, enquanto jornalistas, ainda temos o estatuto de definir o que foi um bom concerto, o que não, quem é um bom artista, quem não, o que é um bom festival, o que não? Nós ainda temos este estatuto hoje. Boa tarde a todos. Bom, eu esperava ser o primeiro a intervir no meio dos meus professores, Fred, Ori. Quero cumprimentar também a nossa colega de painel, Ortese, mas sobretudo os meus dois grandes professores. Mas pronto, o Elton Pila preferiu que assim fosse. Bom, eu penso que a internet não pode constituir uma barreira para o jornalismo cultural. Eu encontro na internet uma oportunidade de expansão, uma oportunidade de democratização e, sobretudo, uma oportunidade de garantir que o velho desafio no jornalismo cultural de ter espaço, de ter a possibilidade de escolher e abordar os assuntos sem uma interferência muito direta e muitas vezes, às vezes, nociva das grandes instituições de comunicação social, atrapalhasse e prejudicasse o sonho, a ideia, ou o projeto de um jornalista cultural. Eu acho que, tendo em conta o país que temos e o jornalismo cultural que temos em Moçambique, a internet acaba por materializar aquilo que eu acho que é o jornalismo que pessoas como Ori, Fred e tu próprio, Elton, e provavelmente eu também, acabamos por assumir. O nosso papel não é de repórteres, de jornalistas, de entrevistadores, de narrar sobre eventos ou então fazer uma descrição e influenciar um debate mais profundo sobre uma obra de arte, sobre o nosso contexto, ouvir a opinião de quem pensa Moçambique por via da sua diversidade cultural, estabelecer o diálogo entre as nossas culturas. Mas o nosso dever de, num contexto em que não temos uma indústria cultural, exercer ativismo. Eu acho que o nosso trabalho, a internet, amplia essa possibilidade de, para além de sermos repórteres, exercermos o nosso ativismo. O lugar que temos, como Fred, como Ori, como Elton, de assinar numa revista Índico, ou no Jornal Domingo, ou na Rádio Moçambique, ou na TVM, ou RTP África, nos permite criar uma comunidade que segue, respeita, valoriza e nos confere alguma autoridade de nos referirmos a alguns tópicos, a alguns assuntos, a alguns artistas, a alguns acontecimentos. E ter a possibilidade de ampliar isto para a internet, eu olho isto com uma maior independência. Isto não só responde à necessidade de expandir os nossos conteúdos e fazermos o nosso papel de jornalistas e também de ativistas, porque contribuímos para outras frentes no setor criativo, acaba por ser uma janela aberta para que respondamos um dos maiores dilemas do jornalismo cultural, que é a ausência de uma estrutura financeira capaz de sustentar um trabalho de jornalismo sério, um trabalho de jornalismo que nos permita dedicar tempo, energias, com possibilidades financeiras, com possibilidade de algum suporte, e a internet nos abre esse campo. Um podcast que vai para YouTube, vai para Spotify, outras plataformas, pode ser uma montra para nós colocarmos à disposição a oportunidade que instituições, até pessoas, de estarem associados àquela marca. Portanto, a internet, na minha opinião, só para não me alongar, é uma oportunidade, é uma via, é o presente e é o futuro. Obrigado, Bamo. Esta questão da democratização que traz, e estou aqui a fazer a ponte para o Frederico já, a questão da democratização coloca-nos a todos, ou coloca a opinião de todos ao mesmo nível, no mesmo espaço, na mesma plataforma. Da mesma forma que um David Bamo diz alguma coisa numa internet como campo, um Bamo que tem anos de trabalho dentro desta espécie de indústria musical, espectador de um espetáculo, de um primeiro espetáculo, uma primeira vez, também vai colocar a opinião dele neste espaço que é a internet. Então, gostava de perceber, Jamice, como é que olha para o papel do jornalista ou de um jornalista cultural neste contexto.
Boa tarde, cumprimento a plateia, agradecendo a vossa presença. Temos todos muitos a fazer, mas vocês estão aqui para dialogar no ASGO. Que o que vocês estão a fazer é o contributo para as indústrias culturais e criativas, porque sem vocês não há indústria cultural e criativa, não há nenhuma criação sem espectador, sem admirador. Portanto, eu quero pedir uma forte salva de palmas para esta plateia que está aqui. Antes de responder à pergunta concretamente da democratização da informação, queria só fazer a ponte daquilo que o David Bambo estava a responder, o fator da internet estar a consumir o espaço, portanto, da divulgação. Em 1998, eu estava a cobrir a Expo, em Lisboa. O comissário era o músico José Cabelo. Eu conversava com um dos jornalistas e ele perguntou: como é que em Moçambique vocês divulgam as informações? Eu disse: através dos jornais, através da rádio e através da televisão. Ele perguntou-me: de onde é que tu vens? Eu disse: sou de notícias, sou de domingo. E a revista Tempo estava a ressurgir, eu também faço algumas crônicas para lá. Ele disse: preparem-se porque a internet vai ocupar o lugar, o jornal impresso já não vai existir, vocês vão perder empregos. E estava um jornalista do Le Monde da França, disse: nós teremos mais 100 anos, ou muito mais, de jornal impresso, porque tem uma outra característica. Os nossos pais, alguns jovens, não têm o mesmo gosto em ler o jornal aqui ou o livro aqui, preferem ao físico. Portanto, vamos, os jornais sempre vão existir, a internet não vai roubar esse espaço da divulgação. E fazendo a ponte também sobre a pergunta que me faz, sobre a democratização da divulgação, estarmos no mesmo espetáculo aqui no Franco, antes de eu, jornalista, sair daqui, porque estou a tomar nota, preciso depois de entrevistar o artista nos bastidores, já quem está aqui está a fazer uma pequena notícia, às vezes mal composta, e está a mandar para as redes sociais. É por isso que existe o jornalista e o assistente ou o curioso. A missão do jornalista não é só dizer, nos tempos modernos, dizer que aconteceu o espetáculo no Franco Moçambicano. O jornalista, ao sair daqui, ciente de que existem as redes sociais, ele tem que trazer uma outra dimensão. Uma outra dimensão no sentido de dar outro lado do espetáculo que aquele que fez através do celular não consegue ver. Eu lembro, em alguns espetáculos, desligavam-se as luzes e nós ficávamos e continuamos com o bloco a registrar bullet point dos momentos mais importantes. É aquilo que fazia a reportagem, para que o espectador, ao sair daqui, no dia seguinte, leia no jornal, ouça na rádio e veja na televisão uma componente totalmente diferente daquela que ele consumiu aqui no espetáculo. Por exemplo, completamente é preciso saber quantos bilhetes vendeu o espetáculo, é uma informação que alguém está lá em casa precisa. Qual foi a performance do músico entre esta e a outra atuação que fez há 2 anos? Qual era a significância daquele espetáculo? O que é que o músico trouxe de novo? Será que trouxe as músicas do primeiro disco? Trouxe músicas do novo álbum? Qual é a composição da sua banda? É a mesma? Um Cubo, por exemplo, do Stuart, sabemos que canta com um certo grupo, Nelton Miranda, Pedro e tudo mais. Se nós conseguirmos trazer na nossa reportagem, no dia seguinte, essa informação, estaremos a alimentar, porque estaremos a dizer: olha, a banda Cubo, que foi com Stuart para o Festival Baía das Gatas em Cabo Verde, já não é a mesma, tem mais alguém. Os K10 atuaram há pouco, no dia 14. O jornalista pode ter escrito, por exemplo, que a banda K10 reapareceu em palco com uma nova roupagem, mas tem lá agora, e no lugar de Tony, já que faleceu, existe a Cisaquel, que é a nova, também é vocalista, né? Portanto, faz a dupla com o Roberto. Também pode dizer que está o Nelson Nilfanissa, que está na percussão. Portanto, é missão do jornalista trazer a outra informação que os que correm para as redes sociais não conseguem trazer. Não vamos matar, a tecnologia existe, a liberdade de poder divulgar existe, mas o jornalista não pode ser aquele que corre para trazer a história. É aquele que é o último a trazer uma história com lógica. Por isso, eu e tu, Elton, podemos ir para a mesma reportagem. Corrupção no Ministério das Finanças. Você pode correr, trazer alguns factos, porque você quer ser o primeiro. Eu posso levar 2 ou 3 semanas ou um mês, mas trazer factos em que eu ouço as pessoas da Cernic, vou atrás daquilo que foi corrompido, o que é que se roubou, como é que foi feito o roubo, quais são as implicações financeiras para o Ministério, as implicações financeiras para os contribuintes. Portanto, o jornalista não tem que correr para trazer a notícia.
mas sim ser o último, trazendo uma notícia com substância e que alimente quem está lá em casa. Obrigado. Frederico Jamis, temos aqui já também alguns pontos para uma segunda ronda, que é este tempo que o jornalismo cultural talvez exija muito mais do que para as outras editorias, por exemplo, como política, que é sempre por cima da atualidade. O jornalismo cultural sugere um pouco de mais trabalho, e por este mais trabalho leva-se um pouco mais de tempo, e se as empresas jornalísticas estão dispostas a ter todo este tempo que um jornalista cultural ou que um jornalismo cultural de qualidade existe. Deixo isto já em cima da mesa, que vamos voltar a esta conversa na segunda ronda. Orpota tem uma experiência diferente do BAM e do Frederico Jamis, porque eles, um é mais para a televisão, outro mais para a imprensa escrita. A rádio, que parece cair aqui como uma luva para os festivais de música, para os eventos musicais. Como é que olha o vosso papel hoje? Obrigado. Quero agradecer também à plateia por estar aqui conosco. Infelizmente não temos uma sala lotada, talvez por sermos jornalistas, então é coisa deles, então só vai a malta deles. Começo aqui por falar com uma luva, então logo pensei numa luva de boxe para estarmos aqui nesse palco. 2 pontos que eu começo a abordar. Primeiro, esta questão se vamos sobreviver a esta época da internet. Vamos sim. O que é importante é adaptar-se à realidade, não termos esta resistência à mudança. O que acontece é que se nós tivermos a resistência à mudança, vamos levar um tempo. O Fred conta uma história de anos, mas hoje o mesmo órgão que ele já está a tentar adaptar-se, acompanhar-se neste projeto que nós acabamos de chamar de multimídia. Este é um elemento. Agora, sobre este desafio de quem conta a história ao mesmo tempo que o jornalista vai contar, é preciso diferenciar. Infelizmente, continuamos no dilema de carteira jornalística, então acabamos por confundir que todos somos jornalistas. Hoje olhamos esse aspecto de que todos podemos trazer informação, mas isto exige um requisito que é saber contar história, e para saber contar história é preciso confrontar as fontes. Então, o que vamos encontrar nas redes sociais, por vezes não há confrontação de fontes, muitas das vezes também é tendencioso. Quer dizer, é um olhar direcionado para o seu produto, ou seja, com um objetivo específico. Esta internet vai dar a possibilidade dos jornalistas e do conteúdo moçambicano e não só ter uma outra visibilidade. Se há 10 anos atrás, para a nossa notícia chegar a Niassa, para chegar a Portugal, à Índia, precisava de ter acesso a um jornal, e se esse jornal tivesse condições para deixar numa aviação, uma rede de uma companhia aérea, só assim é que o nosso conteúdo chegava. Mas hoje não. Hoje o desafio é ter a experiência de um determinado país sem deslocar-se, ou seja, nós quebramos essas fronteiras. Então temos essa ferramenta que é a internet, possibilita dar-nos esta visibilidade do mundo sentado num canto com poucos recursos. E esses recursos vão diferenciando consoante ao meio em que a gente faz parte, quer a rádio, quer a televisão, quer os outros meios. Quando nós conseguimos adaptar e entrar neste contexto de multimídia, nós estamos a abrir a porta para o mundo, fazendo com que eles nos conheçam. Então aí haverá essa diferença daquele que só coloca o produto na internet e nós como jornalistas. O nosso papel como jornalista é contar histórias, não é atacar pessoas. O contar histórias ele é feito através do cruzamento de fontes. Estamos a falar de festival. Capacidade e possibilidade para os provedores destes serviços de comunicação para os festivais de criar uma estratégia e uma atividade profissional e rigorosa capaz de manter uma relação séria, permanente, sustentável e consistente com a comunicação social. É por isso que tu estavas a dizer que não tens, por exemplo, uma comunicação para festival que coloca à disposição do público a música de Deltino ou a fotografia de Hamilton Chambela, que vai expor 10 anos do Asgo. Não tens. Porque tu não tens uma capacidade de pagar um serviço de comunicação que desenha um enredo antes e depois do festival. E depois, há questões muito específicas dentro dessa componente toda de comunicar um festival. É que quem comunica os festivais de Moçambique, os eventos musicais, está preocupado em comunicar o evento.
está preocupado em comunicar. E nós, quando estamos a comunicar um festival, estamos a comunicar um conjunto, um pacote completo. E nessa ausência de uma estratégia de comunicação mais abrangente, nós ignoramos elementos, por exemplo, como a gestão de crise, que é fundamental, é incontornável numa estratégia de comunicação. Estão aqui professores do ensino superior. É importante que quem está a fazer comunicação para um festival tenha a capacidade de prever crises. Por exemplo, nós temos um festival que a comunicação social em Moçambique ajudou a matar, Festival Tropical de Zuc. O Festival Tropical de Zuc, todas as edições, era Xamboco no Notícias, até o Notícias dava porrada ao Festival Tropical de Zuc, os blogs davam porrada. Qual é a empresa que vai acreditar e vai querer se associar a um festival que leva porrada todas as edições? E por todas as razões, incluindo o WCIS. Vamos lá, abrindo parênteses aqui. Qual é um evento capaz, um evento que movimenta 10 mil pessoas? Qual é esse evento que vai ter WCIS para 10 mil pessoas? Até por isso o Tropical Zuc levava porrada. Portanto, é por aí que eu acho que a comunicação não pode ser vista apenas como o meio que vende bilhetes. Nós não vendemos bilhetes. Isso procura agências de marketing, de publicidade. Nós comunicamos o propósito dos festivais. Nós comunicamos a ideia do festival. Essa é a nossa missão. Um artigo do Jornal Notícias não é para vender bilhetes, é para comunicar o propósito, é para nos contextualizar sobre o cartaz, sobre os artistas, é para nos fazer uma descrição e nos revelar a relevância daquele produto que temos. Não sei se tem outros pontos que eu gostaria aqui de salientar. Acho que é tudo. Obrigado. Amém. Então, não sei se temos questões da plateia, porque centralizamos aqui o debate, temos 4 mãos e acho que... Talvez quer tentar defender-se. Ok. Gil. Peço para levar aqui. Nós fazemos o caminho a descer, começamos lá acima, até porque aqui, como só tinham homens, precisamos ouvir uma voz feminina. Desculpa. Lá, no fundo. Sim, podemos. Boa tarde, aqui é Marta Tivani, estudante de Sociologia. Eu gostava de saber como é que é feita a seleção dos músicos a participar no Festival Asgo. Ok. Paulo, acabaste tendo a oportunidade para falar, mas não agora. Vamos para o Stuart primeiro. Stuart Sukuma, músico e ativista social. Eu tenho 2 perguntas para fazer. Uma é uma preocupação já antiga. Eu sou amigo de todos os jornalistas que estão aqui, já convivo com pelo menos 3 já há muitos anos, 2 deles há mais anos, o Oripota um deles e o Frederico outro. E é uma coisa que eu tenho notado no jornalismo moçambicano e também tive algumas experiências que não foram muito agradáveis, que é nesse relacionamento. E tem a ver muito com a formação do próprio jornalista nas especialidades. E eu gostaria de perguntar qual é o impedimento para que haja mais críticos de géneros musicais, de uma forma particular e de uma forma geral, das artes, críticos de artes, né, que falem não só do que gostaram de ver numa performance, num espetáculo, num concerto ou num festival e descrever aquilo que está a acontecer, mas também fazer análise dos produtos que os próprios artistas se predispõem a executar, né? E isso essa é a primeira pergunta. E, bem, se eu me lembrar da segunda, depois falo. Para mim, essa é a pergunta mais importante, é saber em que pé, se há alguma ideia, se vai fazer alguma coisa, se os jornalistas pensam. A segunda é que não vejo aqui no festival, em termos de inclusão,
os nossos jornalistas das redes sociais, aqueles jornalistas bloguistas que todos os dias falam, que não estou a ver aqui ninguém desse. Eu acho que era interessante em algum momento termos esse tipo de pessoas também para questionarmos qual é o posicionamento dele, desses elementos dentro desse pseudo-jornalismo que nós muitas vezes vemos, né? Que é as pessoas não investigam. Isso não é só, atenção, que isso não é só propriedade de jornalistas como vocês. Também tem de dividir essa propriedade com os pseudo-jornalistas que todos os dias fazem questão de promover mentiras, promover, portanto, falsidades e coisas que não existem, quando hoje as tecnologias e tudo que nós temos ao nosso alcance, né, permitem que haja uma pesquisa mais fiel aos acontecimentos. E não custa nada, né? Custam, se calhar, alguns trocos de meticais para ir à internet e ir ao Google e procurares o que tu queres em termos de informação sobre quem tu queres falar. Obrigado. Okay. Pablo, tá. Ok. Sim, podemos. Boa tarde a todos. Elcídio de Oliveira, músico, guitarrista e empresto a voz principal para a banda Marrofo. Bem, eu só queria, em poucos trechos, primeiro, saudar o painel pelas abordagens, porque é um tema de extrema relevância. Agora, recorre-me aqui uma questão pertinente. Primeiro, queria saber, as matérias culturais, ao nível de jornais, assim como jornais televisivos, assim como radiofónicos, sempre são colocados em última instância. A que se deve? E poucas vezes passam acima de 10 minutos. Parece caricato. A ARM sempre fico atento quando chega a página do cultural, sempre não leva acima de 5 minutos, já terminou. Agora não sei se é uma estratégia também, agora não sei se chamaríamos de marketing, não sei se seria para alavancar ou desfazer as artes, não sei. Mas tem sido algo que sempre colocou-me entre a espada e a parede. Outra questão, eu penso que o papel do jornalista ou jornalismo cultural vai além daquilo que é apenas reportar. Vejam só que nós tivemos danças em Moçambique que eu acho que faltaram de suportes, do ponto de vista de promoção. Falou-se de Bondora, eu penso que todos nós já ouvimos um dia falar, mas que hoje foi extinta. Eu poucas vezes vi isso reportado nos jornais, na televisão, rádio. Tivemos aqui o Panza, que por alguns ainda insistem em dizer que existe, né? Porque às vezes estamos a falar uma coisa que é só para tentar tapar o sol com a peneira. No verdadeiro sentido já não existe. Qual é o papel que o jornalista tem feito? Será que precisamos daquelas sopinhas que estava ali a ser dito, tanto o repórter, assim como os demais? E hoje estamos a falar do Cadoda, que eu acho que também é uma outra dança que aparece ao meio de tantas outras, que infelizmente acabaram extintas. Será que não seria uma oportunidade ímpar de começar a escrever sobre essas matérias e internacionalizar, porque o jornal tem um papel preponderante em todos os sentidos. E muito obrigado. Ok, Pablo. Elton, obrigado e a todos que estão aqui presentes. Acho que temos aqui duas gerações, pelo menos dos 4 moçambicanos que estão no palco, 2 gerações que já demonstram a evolução que têm tido, tanto da primeira para a segunda, como da primeira em saber se reinventar e se atualizar à medida que o jornalismo foi progredindo. Eu queria só começar com uma nota positiva. Geri durante 8 anos a comunicação aqui no Centro Cultural Franco-Moçambicano e posso-vos dizer que era, na altura, uma rede misteriosa de conseguir comunicar as atividades, os concertos do Franco, e eram um grupo muito pequeno de jornalistas que, genuinamente interessados pela cultura, faziam alguma investigação sobre este trabalho. 2 deles estão aqui. E dizer que em 2025 esse cenário mudou, e mudou de uma forma positiva, porque nós temos hoje uma diversidade maior de especialização
Não penso que ainda chegamos à especialização, como estava a dizer agora ao Stuart, de ser mesmo, ter um jornalista como é o José dos Remédios, por exemplo, que está a tentar especializar-se na literatura. Mas a literatura também tem uma variação, tem variações de formas literárias, não é? A especialização na música também é uma especialização que podia ter várias vertentes dessa especialização. Então, o que eu queria trazer aqui tentar trazer 3 elementos. Um deles é o conteúdo do jornalismo. Há um jornalismo de sensação, que ele é necessário, que gera a motivação, a vontade de participar, de se interessar, de se deslocar para um lugar. Ele tem o seu posicionamento. Há um jornalismo de informação que vai esclarecer, que vai enriquecer um pouco mais daquilo que é o conteúdo, neste caso, por exemplo, de um festival. E há um jornalismo que é o que acho que vocês estão também a tentar desenvolver, que é um jornalismo de educação. Felizmente ou infelizmente, vocês tornaram-se, para além das carências que nós temos no sistema de educação, vocês tornaram-se também uma voz educativa daquilo que são as artes e cultura em Moçambique. Então, acabam sendo um pouco chamados pelo ecossistema cultural e criativo, portanto, por nós fazedores e pelo público, como esses educadores culturais, aqueles que vão ter que também, para além de falar de um simples espetáculo ou de uma simples realização ou de um projeto cultural, fazer uma investigação muito mais abrangente, que vai permitir também de levar ao nosso público a se informar um pouco mais sobre esse elemento. Portanto, essa educação cultural acho que é um elemento do jornalismo que exige muito mais tempo, muito mais investigação e que deveria ser, se calhar, tratado de uma forma diferente na forma como é apresentado. Como vocês bem expuseram, o espaço do jornalismo cultural é muito pequeno, seja ele em jornalismo impresso, seja ele em tempo de antena, seja ele em tempo de televisão. É um espaço muito curto para poder fazer uma reportagem que fosse o mais completa possível. Mas onde eu queria chegar é mesmo em tom de provocação para um ponto que acho que não foi falado aqui, que é como contribuir para internacionalizar os nossos artistas. É frequente nós termos um artista plástico, um artista de música, um artista de um outro setor das artes que leva o Moçambique para fora, seja ele o Gonçalo Mabunda numa exposição, seja ele o Deltino Guerreiro num concerto, ou a Ossa Matuse. E é difícil nós termos a repercussão desse momento aqui dentro, e isso leva também a dar um posicionamento da nossa cultura e da leitura que nós, como cá, quando consumimos essa cultura, possa se diferenciar em relação ao que é feito só aqui dentro. Então, que instrumentos, que formas é que nós podemos, em conjunto, como um ecossistema, não um trabalho só vosso, como é que nós, em conjunto, podemos trabalhar para que essa promoção da nossa cultura fora de Moçambique possa ter mais alcance, ter uma voz mais permanente aqui. E o segundo ponto também é, ouvi muito agora o Frederico a falar da parte do poder do editor, do poder do diretor sobre o tempo de antena, sobre o espaço no jornal físico de publicação de um artigo. Como é que nós podemos conseguir demonstrar que o interesse do leitor, o interesse do público que está a ver e a ouvir o jornalismo é, se calhar, de igual forma da economia como para a cultura? Porque sabemos que todos nós consumimos música, todos nós consumimos o cinema, todos nós consumimos teatro no dia a dia, como uma forma também de nos abrirmos para o mundo e de criarmos experiências emocionais para com nós próprios. Então, porquê que esse espaço, essa presença no dia a dia da cultura não consegue ganhar o seu espaço também ao nível da imprensa, da rádio e da televisão? E que forma é que nós podemos encontrar em conjunto, mais uma vez, com o ecossistema? Não penso que seja uma responsabilidade do jornalista sozinho, como ecossistema, de redevolver um espaço maior para que a reportagem possa ser mais aprofundada e para que possa haver mais diversidade também ao nível da publicação semanal daquilo que é a realização cultural em Moçambique. Obrigado.
Vamos aqui para baixo. Gil. Ok, temos mais 3 intervenções, senão ficamos todo o dia. Boa tarde. Chamo-me Ladino, estudante das artes e cultura, ISARC, e gosto mesmo desse tema. Eu penso que o jornalista cultural, ele carrega uma alta responsabilidade social na área cultural, porque além de o jornalista ser alguém que pertence ou fornece serviço para uma entidade ou uma instância social, digo a rádio, televisão, esse jornalista também ele usa as redes sociais. E é preciso com que, comentando mesmo sobre o tema, é preciso com que o jornalista cultural, além de fazer notícia na rádio ou na televisão, também deve usar as redes sociais para informar. Porque nós temos uma coisa muito boa, que é o Festival Asgo. O Festival Asgo, acreditamos nós que, aonde está agora, muitos jovens acadêmicos não conhecem o que é Festival Asgo. Mas lá, o Festival Asgo sempre divulga isso nas redes sociais, e os jornalistas, as televisões também divulgam isso. Mas também é preciso um trabalho do campo, do próprio jornalista cultural, levar isso muito mais além, a partir mesmo do seu smartphone, a partir mesmo da comunicação interpessoal. Porque nós podemos aqui dizer que o jornal é algo que eu ouvia mesmo aqui, o Jamis estava a dizer que, por vezes, o diretor da televisão, na qual revém uma notícia, ele proíbe algumas matérias não serem divulgadas na rádio, na televisão. Mas o que o Jamis faz com a rede social ou com o smartphone que ele usa para divulgar isso? O lado pessoal também conta muito para uma responsabilidade social. Eu gosto muito do músico, a sorte também gosto muito do músico Deltino, no que eles fazem com as redes sociais para os dias atuais que nós estamos agora em Moçambique. Eles usam isso também para interação pessoal, né, com os seguidores nas redes sociais. E é preciso que o jornalista também cultural faça isso. Não espera só divulgar na sua mídia, ou onde ele presta esses trabalhos, mas também usa isso para informar. Ok, nós temos Festival Asgo, escreva um artigo, publica. Eu acho que o jornalista não vai ser demitido por ter feito isso. Aliás, se for demitido, usa mais a mídia para divulgar mais os trabalhos. Ok. Obrigado. Vamos fechar aqui, Gil. Temos uma aqui, depois fechamos com o Paulo. Boa tarde. Aqui Ivan Velchan, estudante da Escola Superior de Jornalismo. Bem, a minha questão está relacionada mesmo à temática e o que foi dito aqui pelos painelistas. Bem, na verdade tenho 3 questões. Primeira, é sabido por muitos que em Moçambique não se tem uma indústria cultural, não se tem uma indústria musical e cultural tão sólida, mas mesmo assim tem acontecido eventos e festivais musicais. Bem, com tudo isso eu gostaria de saber se os mídias ou a imprensa têm contribuído para o surgimento ou desenvolvimento da indústria musical ou limitam somente a relatar os eventos. A segunda questão, gostaria de saber em que medida a imprensa contribui para transformar festivais musicais em marcas globais, ultrapassando assim sua identidade local. Uma vez que a dança cadoda, né, oriunda do Niassa, tem se falado muito nos últimos dias
na rede social. Então, eu gostaria de saber como é que os mídias, a imprensa pode contribuir para transformar essa cultura ou esses festivais em marcas globais. E a terceira vai mesmo direcionada mesmo aos assuntos artísticos. Bem, a cobertura mediática dos eventos musicais em Moçambique, eu gostaria de saber se ela é equilibrada entre os artistas, se há um elo de ligação. É tudo e obrigado. Obrigado. Fechamos contigo, Paulo. Finalmente chegou a minha vez. Como viram, vi o meu tio, logo tirou a prioridade, só que é tio. Mas pronto, primeiro a saudar mesmo, é uma felicidade ver-vos no palco. Tem sido uma escola que temos trabalhado em conjunto. Acho que a primeira edição, o Frederico fez a primeira nota. Primeira vez que a gente pensou alguma coisa, o David teve a colaborar até o momento no festival, o Pila também e o Harry Potter também. É preciso entender duas coisas e depois vou fazer as minhas perguntas. Festival tem a ver com identidade, tem a ver com diversidade cultural e outras áreas, não é? Festival, marca. Devemos permitir-nos separar a organização do festival, porque eu penso que aqui em Moçambique às vezes os artigos ficam um bocadinho corrompidos e fala-se da organização e não do festival. O que é que representa o festival? O que é que desenvolve? O que é que faz? O que é que está a fazer como plataforma? Não estou a falar do meu, mas como plataforma que colabora com artistas, não é? E, portanto, acho que temos que refletir isso. Minha pergunta vai para a Hortense, que é o que é que a Hortense, quando vai a um festival, vamos lá dizer, Eurocans de Belfort ou um outro festival, o que é que procura relatar quando está neste momento, quando está no festival, o que é que procura ver? Será que são as bandas emergentes, as bandas mais, vamos lá dizer, as mais aclamadas? O que é que procura relatar quando vai a um festival? Aqui, talvez do lado moçambicano, para o Frederico, que acho que é o mais maduro, e quando digo maduro, porque hoje estamos a viver a inovação da tecnologia, inteligência artificial. E o que é que isto representa para o jornalismo hoje, a inteligência artificial? Nós costumávamos pagar muito mais volume, portanto, há 10 anos atrás, porque os jornalistas realmente sentavam-se para redigir e fazer várias coisas. O que é hoje esta plataforma? O que é que significa para vocês? É isso, obrigado. Vamos tentar fazer aqui o caminho e para fecharmos a mesa. Começamos pela Hortense, esta questão que o Paulo colocou, o que é que vai buscar a um festival? Um microfone. Depende de onde o festival vai começar, porque se for aqui em Moçambique, eu vou me interessar em saber mais sobre a cultura e saber mais sobre os artistas. Eu vou ter... eu, em vez de fazer uma missão para todos os artistas, eu posso fazer duas ou quatro programas. Eu posso falar de 2, 3, 4 programas. Primeiro falar dos artistas da antiga geração, ou da velha guarda, e depois vou falar dos artistas da velha guarda, e no fim posso também fazer uma mistura, trazer essa comparação, uma espécie de debate para ver como é que está a situação dos artistas em Moçambique. De uma forma geral, no que diz respeito, eu como já disse, eu vou fazer a primeira a missão e eu vou fazer uma espécie de comparação na última missão, no último programa que eu posso falar desse festival.
e também todas as maneiras, vamos lá, o conjunto de logística que diz respeito ao festival em si, em Moçambique. Eu vou fazer uma entrevista sobre de novos jornalistas, mesmo de novos artistas, mesmo também, assim como eu vou fazer a entrevista aos artistas internacionais, que se eles estiverem ali, assim como os artistas nacionais. E eu vai me interessar muito é o quadro da identidade, da singularidade e como o engajamento que ele, qual é a história que ele traz, que ele traz, se essa história vale a pena para o festival, porque não é só vir chegar e cantar, ele precisa que ele traga algum valor, que é o valor que ele traz para esses artistas. E é preciso, mesmo em França, quando eu vou a um festival, é o que eu faço normalmente. Obrigado.